Paz, gente, boa noite, mais uma aqui podcast, mais um episódio novo, com uma história incrível para você. Eu sou o pastor Diogo Rosa e estou aqui para trazer esse episódio para você. Obrigado, gente, obrigado por toda a mensagem, por tudo aquilo que vocês têm mandado para a gente aí, apoiando, falando sobre cada podcast. A gente está muito feliz com cada mensagem. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Close Sheila Modas e Estúdio Barber Premium. Gente, muito obrigado pelo apoio, a semente, tudo aquilo que vocês têm colocado nessa missão digital de alcançar vidas, e a gente fica muito feliz. E você, se de repente quer ser o nosso apoiador, por favor, entre em contato com a gente, vai ser um prazer, as nossas redes sociais vão estar aí passando, vai ser um prazer ter vocês conosco. Aproveita, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilha, acione o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem sempre um episódio novo, uma história incrível daquilo que Jesus ele é especialista em curar, transformar e libertar. Então, eu tenho certeza que você, por favor, compartilhando, vai ajudar cada vez mais a gente entrar em lugares que só Jesus mesmo. Amém, gente? Gente, depois do intervalo, eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a história do nosso convidado, o pastor Natanael. Então, por favor, fica aí, você não vai se arrepender. Depois do intervalo, Maquir Podcast. Pastor Natanael, Deus abençoe. Deixa eu contar pra vocês, gente, que a gente já tentou fazer essa gravação. Eu tava mal da gripe, mal, e não saía nem voz. Chegou o momento que não deu mais pra fazer, mas graças a Deus o pastor tá aí de volta com a gente. Seja bem-vindo, pastor, no Maquir Podcast. Amém. A gente viemos aqui para fazer a gravação, estávamos aqui e o Espírito Santo veio e falou bem alto no meu coração. Fala para ele para deixar para uma próxima data. Aí eu falei, não queria parar, né? O pastor não queria parar, mas aí a gente parou. Hoje estamos aqui. Ai, que bom, todo mundo com a voz boa aqui, né? Que bom, pastor. Tá todo mundo bem pra caramba. Eu fiquei envergonhado pra caramba, porque a gente sabe, né? Toda uma disponibilidade, né, pastor, de se movimentar. É claro, o senhor mora aqui na cidade, mas é difícil, né? Tem todo um trajeto, né? Mas que bom que o senhor está aqui, pastor. Que legal. Tudo porque é para acrescentar no reino de Deus. Amém. A gente se esforça e está sempre à disposição. Amém. Né? Obrigado. Pastor, vamos começar? Eu quero saber muito, assim, porque aquele dia eu soube por parte, né? E não deu para saber tudo, e agora, né? Passou o tempo. O senhor é natural da onde? Como é que chegou aí em Balneário? Queria que o senhor contasse a história do senhor, assim, para a gente poder ir entrando nas portas que Deus vai abrindo aí através da história do senhor. Eu sou para começar, né? Eu já sou de berço assembleano, meus pais são da Assembleia de Deus. Eu sempre falo que é que nem o povo do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Uau. Eu sou assim, eu saí da Assembleia, mas a Assembleia não saiu de mim. Então eu continuo sendo assembleano, sim. Mas reteté no manto? Cara, se você não... Assembleia de Deus, escute uma coisa, é muito importante falar isso. Eu já vi pessoas, assim, infelizmente, não por maldade, mas muitas vezes por uma crítica, querer criticar uma igreja tipo Assembleia de Deus. Pelos costumes, por isso, por aquilo, porque é diferente, porque essa pessoa era diferente. Eu falo, como que eu vou atacar pedra em quem
e quem começou a história verdade. do Evangelho. Se nós hoje estamos aqui, se hoje verdade. eu tenho uma igreja tão abençoada, se eu pastorei uma igreja tão abençoada como eu pastoreio, é porque alguém chegou primeiro, cara. É porque verdade. alguém pagou o preço lá atrás. Eu me lembro quando eu ia lá na congregação do meu pai lá, quando eu era criança, estavam os irmãos lá no banco da igreja orando: ô Senhor, abençoe os jovens dessa nação, salve os jovens dessa nação. Eles estavam orando, por isso que nós estamos vivendo hoje. Então, se eu falar qualquer coisa quanto o ministério, primeiro, contra nenhum ministério, né? Claro, com Mas certeza. quanto o ministério desse que veio, então não só a Assembleia, mas a Batista, Deus é Amor e assim por Sim, diante. sim, São sim. ministérios que começaram e naquela época era feio ser crente. Uau. Hoje é bonito. Hoje é moda. Hoje é bonito, é moda você pegar uma Bíblia e na internet falar versículo, falar alguma coisa, falar que é crente. É bonito hoje. Hoje dá até ibope, hoje dá views, verdade, cara. é verdade. Hoje dá views. É verdade. Lá eu lembro quando eu ia pra escola que ser crente, cara, não existia bullying na época, né? Hoje eu tô com 60 anos, tô falando isso de 50 anos atrás. Cara, eu chegava na escola, eu era o bichinho feio, eu era o patinho feio, porque eu era filho de crente, cara. Uau. Entendeu? Era ser crente na época não era fácil. Entendeu? Então, essas pessoas, esses irmãos, tipo meu pai mesmo, que hoje está com 83 anos, cara, eles pagaram um preço, cara, pelo evangelho. Sim. Eles vestiram realmente Verdade. o paletó, cara, entendeu? Eles pregaram a palavra de Deus e hoje nós estamos vivendo no país o que nós estamos vivendo porque alguém um dia chegou primeiro. Então, louvado seja o Amém. nome do Senhor Glória a Deus, por a Igreja pastor. Assembleia de Deus. Por isso que eu falo que eu continuo sendo assembleano. Na verdade, eu tenho um entendimento. Não existe uma placa de uma igreja, existe a sim, Igreja sim. de Cristo na Terra. É que nem um time de futebol. Tem as suas posições. Uma é ponta esquerda, outra é ponta direita. Hoje não existe mais ponta esquerda, né? Hoje existe Hoje é o meio- hoje é o meio ofensivo, lateral, né? lateral esquerda, lateral. Entendeu? Tem o que ataca, tem o que defende, tem o goleiro. Então, cada um de nós, as igrejas, estamos numa posição nesse time. O nosso técnico é Jesus, cara. Entendeu? Então, como é que um jogador vai jogar contra o jogador do time É dele? verdade. Entendeu? Nós não podemos jogar contra o nosso próprio time. Então, o nosso time é o time de Cristo, cara. Nós somos uma igreja só, tudo bem. Eu tenho a minha congregação, lá Deus me deu uma direção para pregar a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus naquilo que Deus colocou para mim, que pode ser diferente de outra igreja. Mas isso não quer dizer que eu estou certo e a outra Sim, igreja sim, está errada. sim, Nós sim. estamos pregando a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Então, é muito importante esse início aqui, Claro. só para a gente dar, quando eu falei que eu continuo sendo assembleano, mas eu também sou do reteté, sim. É? Tá? Não, sim, cara. Eu creio nos dons, eu creio nos dons Claro. de profecia, eu creio em línguas. Siga o ministério. Cara, nós somos. É a Bíblia, entendeu? Se eu não for crer no que está na Bíblia, então para de pregar o Evangelho, verdade, né? verdade. Então, os dons não é da Assembleia de Deus, os dons é para a Sim. Igreja de Jesus. Isso aí. Né? Então, a Assembleia tem, sim, esse princípio da profecia, do reteté, do rodopiar e assim por diante. Pô, que legal, cara. Sim. Eu fui pregar esses dias numa igreja Assembleia de Deus, lá em Camboriú. Me convidaram. Na minha igreja eu não uso terno. Na minha igreja eu prego assim, ó, com um blazer, alguma coisa, mas de tênis, de jeans, entendeu? Sim, sim. Aí eu fui pregar na Assembleia de Deus, o pastor me convidou, que o pastor da igreja, uma igreja muito legal, ele estava afastado de Jesus, ele voltou para Jesus na minha igreja, congregou comigo um tempo, agora ele é pastor numa igreja Assembleia de Deus, ele falou que tinha um sonho de me levar para pregar lá e, cara, eu falei, cara, se realizar esse sonho foi facinho, pastor. Vamos aí. Aí fui pregar num domingo lá. Que legal. Preguei, pastor. ministrei a ceia, fiz tudo na Assembleia de Deus, mas como que eu fui? Cara, eu coloquei um terno, Claro. uma gravata. Cara, eu fui respeitando a casa. Claro. Eu Exatamente. não poderia ir do meu jeito. Eu não posso chegar na Assembleia e falar, a paz aí, galera. Eu não posso. Lá é a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu sei respeitar o ambiente, cara. Sim, sim. Entendeu? Eu respeito o ambiente. Então fui lá, coloquei meu terno bonitão, minha gravata, entendeu? Meu sapatinho bonito. Fui lá, preguei a palavra, dei glória a Deus com os irmãos lá. Agora, se eu fosse assim, de repente algum irmão lá não ia receber muito bem a palavra, porque eu estava descaracterizado naquilo que é a direção da congregação. E a cultura deles, né, pastor? Cara, Tudo bem. Não, é bênção, não, é bênção. Certeza. Cada um no seu quadrado, cara. Então nós temos que respeitar todo mundo e temos que pregar o evangelho, porque nós, como que pode o corpo machucar seu próprio corpo, né? Exatamente. Então não podemos fazer isso, amém? Mas aqui nós não estamos falando de doutrina, né? Aqui nós viemos falar da palavra. Não, mas amém, mas é pra importante honrar. o senhor falar, é Que verdade. Deus abençoe se tem algum assembleano ouvindo aí a gente, ou algum ex-assembleano, né? Porque tem muitos ex-assembleanos, né? Algum ex-assembleano, alguém que de repente está afastado dos caminhos do Senhor.
por favor, volte, porque a Igreja de Jesus está te esperando. E Amém. muito obrigado pela Assembleia de Deus, Verdade. porque hoje eu sou fruto de oração de lá. Uau. Então, pastor, o senhor veio da onde? De Santos, né? O senhor falou? Eu nasci em Itanhaém. Itanhaém é uma cidade da Baixada Santista, né? Do lado, é uma cidade de praia. Tem Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. Eu nasci em Itanhaém, morei a minha infância em Mongaguá, que é ali na Baixada Santista ali. E aí depois, com uns 19 anos mais ou menos, uns 20 anos, eu vim morar em Florianópolis. Que eu era meio envolvido com algumas porcarias, né? E aí o negócio tava pegando para mim lá. Eu falei, cara, eu vou mudar para ver se eu também mudo, se eu saio dessa vida difícil que eu tô. Na verdade, eu vim para Florianópolis, só piorou, porque Florianópolis era Amsterdã brasileira. Isso era que ano, pastor? Isso daí eu tinha 20 anos, eu tô com 60. Há 40 anos atrás, né? 40 anos atrás, cara. Na época que Floripa era... Não, cara, assim, era loucura, tá? Eu cheguei em Floripa para morar lá. Cara, o que eu fazia lá, só que lá em Santos, cara, o bicho pegava. Os homens corriam atrás da gente, entendeu? Entendi. Os homens, né? Quem tá entendendo o que eu tô falando, os homens corriam atrás da gente. Só que lá em Floripa era Amsterdã, era liberado, cara. Então aí, cara, eu encaixei mesmo, meti a cabeça, fui lá pro fundo do poço, porque você só olha para cima quando você chega no fundo, né? Entendi. Entendeu? Aí quando eu cheguei lá no fundo que eu pude olhar para cima para reconhecer quem era Deus. Então tive uma vida é difícil, não por causa dos meus pais, porque eu aprendi, eu fui criado na igreja, fui apresentado na igreja, mas eu optei por causa da galera, tá? Acabei me envolvendo, porque as companhias é muito complicado, né? Acabei me envolvendo logo cedo comecei a fumar um baseado, e aí de baseado vai para ácido, vai para cocaína, aí vira um combo, né, cara? A história é sempre a mesma, né? Sempre, não muda com ninguém, cara, é sempre a mesma. Aí, cara, fui lá pro fundo do poço e comecei aí fui para Florianópolis, fui morar lá, né? Eu era formado pelo Corpo de Bombeiro, salva-vidas, não militar, mas civil, né? E aí eu fui para Florianópolis. Na época, Praia Mole tinha um hotel chamado Cabanas da Praia Mole, que é bem na frente da Praia Mole ali. E na época não tinha bombeiro nas praias. Não é que nem agora, que toda praia tem um bombeiro. Entendi. E a Praia Mole não tinha bombeiro. Aí o hotel queria contratar uma pessoa para ser salva-vida do hotel lá na praia por causa dos hóspedes, né? Sim. Para dar segurança para os hóspedes. Eu caí, fui lá, fui contratado, trabalhei alguns anos ali na Praia Mole. Eu salvei muita gente, né? Mas só aquela vida, né, cara? Loucura, balada, doideira. E aí fui, cara, cada vez assim, ó, um abismo chama o outro, né? É verdade. Então aí, cara, a vida era só correr atrás. Aí chegou um momento que eu comecei a fazer prancha de surf em Floripa. Eu comecei a me envolver, eu já surfava desde Santos, né? Fui para Floripa exatamente por causa do surf. Fui no campeonato mundial que tinha lá, Olímpicos, o nome. E aí fui assistir o campeonato e acabei ficando por Floripa e fiquei morando lá. E aí depois de alguns anos morando em Floripa, eu fiz amizade com um cara que fazia remendo de prancha, consertava a prancha, eu comecei a fazer prancha. Montei uma fábrica de prancha e começou a dar certo, cara. Eu fiquei uns 2 anos ali fazendo prancha, ali trabalhando. Aí eu voltei para Santos, para Mongaguá, onde moram meus pais. Aí eu montei minha fábrica de prancha lá, entendeu? Montei minha fábrica de prancha lá. E só que quando eu voltei para Mongaguá, eu tinha me convertido. Eu tinha aceitado a Jesus. E através de um grupo dos Atletas de Cristo, que era o Bita, que era um surfista profissional que tinha em Floripa, que hoje ele é bispo lá em Floripa, numa igreja chamada Livres em Cristo, acredito o nome da igreja dele. Um grande amigo, ele era surfista profissional, e através dele, numa reunião que ele fez dos Atletas de Cristo, aceitei a Jesus. Minha vida começou a mudar. Voltei para Mongaguá, lá, para a Baixada Santista, montei minha fábrica. Só que eu montei minha fábrica lá, como eu vim de Florianópolis e montei minha fábrica lá, cara, meu nome explodiu. Eu comecei a crescer muito. Empresarialmente, no caso? Empresarialmente. Fiquei muito conhecido no meio do surf. Comecei a shapear muita prancha para alguns atletas muito conhecidos na época, Jojó de Olivença e assim por diante. E aí eu estava bem pra caramba lá em Mongaguá. Tava a minha fábrica bombando. Só que um dia, cara, isso nesse podcast, de repente, pode até ajudar algumas pessoas
que de repente pode até estar passando por um momento como esse, ou se cuidar para não entrar no que eu entrei. O que aconteceu? Escute isso. Eu tinha muitos amigos, fazia prancha para muita gente. Tinha um grande amigo meu que, cara, a gente surfava direto, pegava onda junto. E um dia ele falou para mim: ô, Natanael, pô, vai ter uma festa. E eu fazia a reunião dos atletas de Cristo, surfista de Cristo, eu fazia a reunião do surfista de Cristo. Eu pregava o evangelho na praia, eu era, cara, canhão, assim, depois evangelismo. Uhum. Aí o cara falou: pô, Natanael, vai ter uma festa, vamos lá. Eu falei: cara, não vou, porque, cara, já parei, não tô... Esse negócio de balada, loucura pra mim, cara. Cara, mas você não precisa usar nada. Vai lá, os amigos vão estar tudo lá, a galera vai estar lá. Vamos lá, cara. Você pode até falar de Deus pra galera. Ah, pra ir no ambiente... Pra ir numa festa, uma rock and roll pesado, tá? Aí, entendi. cara, eu peguei e falei assim: tá, eu vou. Fui. E cheguei lá na festa. Aí tá rolando a festa, todo mundo pum, 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 pá, pá, e dança pra cá, e a galera bebendo, e pá, usando as porcarias, e eu ali, peixe fora da água, né? Uhum. Só que quando eu tava encostado assim, uma garota, uma menina olhou pra mim. Uma menina bonita, ela me conhecia, porque eu era bem conhecido no meio do surf. Uhum. Aí ela olhou pra mim, na época eu era solteiro, lógico, e aí ela deu mole. Aí eu olhei pra ela, olhou pra mim, olhei pra ela, aí veio uma mensagem na minha cabeça: qual o problema conversar? Eu tava ligado que era caixão, cara. Entendeu? Eu tava ligado que era caixão. Cara, eu tava ligado que eu tava com meu pé, Já tava lá ali cara, querendo saltar. na verdade, eu tava vacilando, essa que era a verdade. Aí pá, fui trocar ideia com a mina. Aí tudo bem, tudo bem. Estamos encostados com ela num balcão da balada. Aí ela falou pro cara: dá uma cerveja. O cara, pumba, cerveja, 2 copos. O cara colocou os 2 copos. O cara não bebia, cara. Aí a mina pegou, catou o copo dela e falou: Tintim. Cara, é aquele momento de você falar não ou você... É verdade. Cara, assim, é o momento. Aquele momento eu poderia falar: cara, tô legal, vou sair fora. Não. Aí Tintim, mas só que eu já tava caminhando na minha frente já. Sim. Depois Deus perdoa. Sabe aquela história? Verdade. Depois Deus perdoa, não pega nada, meu. Verdade. Tintim, ela pá, cara, não vou beber? Aí eu pá na cerveja. Aí daqui a pouco mais uma cerveja, daqui a pouco uma tequila. Aí, galera, vamos sair. Aí nessa daí, antes, né, eu tava conversando com a mina e tal. Aí, cara, eu olhei e falei: cara, vou pegar. Vou dar um beijo, né, cara? Não tem que... Cara, depois Deus perdoa, né? E beijei a mina. Galera, vão sair. Entrou todo mundo no carro. Eu entrei atrás, que eu tava sem carro, tava com meu amigo. Entrei atrás, sentei com ela, mais 2 amigos na frente, esse amigo mais um. Aí do lado enrola um baseado. Aí enrola, passa pro motorista, o motorista passa pra trás pra ela. Ela dá uns pega e passa pra mim, cara. Naquele momento, mesma coisa da cerveja. Pá. Deu um pega. Daí em diante, perdi minha fábrica. Uau! Pra encurtar, né? Aí enterrei. Perdi minha fábrica. Perdi tudo, cara. Cara, quebrei. Tinha carro, perdi tudo. Fui pra baixo, cara, na loucura. Porque existe uma palavra falando assim: se você foi livre de um demônio que te apavorava, aí ele vem, se ele vê a casa limpa, adornada, ele vai até uma esquina, ele pega 7 piores do que ele. Se é 7, com ele é 8, né? Não é 7, é 8. É 8. Pegue 7 piores do que ele, vem para a vida dessa pessoa e a vida dessa pessoa se torna 7 vezes pior do que o primeiro estágio. Meu Deus. Cara, eu vivi isso literalmente. Aí quebrei e voltei para Floripa. Só que dessa vez que eu voltei, cara, da outra vez eu era muito louco, tá? Tava ali, mas dessa vez eu voltei para quebrar tudo mesmo, cara. Assim, ó, Garopaba, aquelas doideiras de Ferrugem, Praia do Rosa, cara, loucura. A gauchada toda forra lá no verão, né? Sim, Cara, loucura, ácido, lança perfume, doideira, poeira, cara, doideira. Mas era uma loucura mesmo? Não, loucura total. Mas só que, dentro dessa minha loucura,
Eu sempre falo o que acontecia, que é muito interessante, né? Eu saía pra balada, doideira, pá, ficava muito. Quando eu chegava na pousada que eu ficava, sempre ficava numa pousada, tipo, de manhã cedo eu olhava pro espelho e falava, o que eu tô fazendo, cara? Cara, o Espírito Santo o tempo inteiro me incomodando, Uau, cara. Eu não tinha incrível. paz. Meu Deus. Na verdade, eu não tinha paz. Eu tentava preencher alguma coisa, eram momentos, mas depois eu, cara, não tinha paz. Era uma coisa assim, tô no lugar errado, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? E eu, sabe, aquela loucura, aquela coisa que não te trazia paz. E eu ali, tá. Vá. E aí o tempo foi passando, e um dia eu namorava uma menina lá na Lagoa da Conceição, que eu morava na Lagoa da Conceição. E um cara bateu o retrovisor do carro no meu braço. E, cara, aí parou o carro, veio me. Eu era meio ignorante também. Aham. Eu lutava jiu-jitsu, aquela coisa toda, né, cara? Mas só que, cara, eu falei, irmão, calma aí, porque desceu a mulher do cara grávida. O cara tava tipo uma Fiorino, assim. Entendi. Aí desceu o cara, tudo brabo, assim. Acho que ela tinha gravata solta, acho que ela vinha de alguma formatura, que ele tava meio de social, assim, de terno. Aí o cara, não sei o que lá, pá. Eu falei, irmão, calma, cara, vai embora, tua mulher tá grávida, a mulher do cara chorando já. Tua mulher tá grávida. Ele, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, irmão, calma, aí já começou a subir. A hora que eu fiz, a menina me conhecia, essa menina que tava comigo, veio e olhou pra mim, cruzou no meio entre eu e o cara, falou, não vou embora. O cara, pumba, deu um soco nela, cara. A hora que ele deu um soco nela, ela saiu assim, eu dei-lhe uma no cara, que eu arranquei o cara do chão, cara. Eu era forte, entendeu, cara? Assim, eu tinha um preparo físico, cara, mas foi reto, assim, pá, estourou a cara do cara. Estourou assim, sabe? Aí o cara levantou, foi pro carro, a mulher dele chorando, com uma cena horrível. Aí eu fui pro muro, assim, que era na Avenida das Rendeiras, eu parei assim, eu mesmo falei, cara, o que eu fiz, cara? Assim, baixei a cabeça, aí o cara ia sair de carro assim, olhou pra mim, aí eu olhei pra ele, o cara todo cheio de sangue, o cara falou assim, você é um cara morto. Cara, aquilo entrou no meu coração de um jeito, isso aí foi numa sexta-feira, eu passei sábado à noite procurando o cara, porque eu falei, esse cara vai me matar, eu vou pegar ele primeiro, cara. Uau, olha só o que Nossa, Satanás faz, cara. cara, não, loucura, tá, cara? Você não acredita a pressão na minha cabeça. Eu marquei o carro, todo carro que eu vi igual, passando lá para ver se eu vi o cara. Assim, foi uma loucura. Rodei a ilha inteira. Chegou no domingo, na hora do almoço, eu encontrei com um amigo meu. E aí falei para ele falou, pô, Nathanael, cara, volta pra igreja, meu. Uau. Volta pra igreja, cara. Tem o teu lugar. Aí naquele domingo eu fui num culto. Eu fui num culto com esse mesmo pastor que me ganhou para Jesus, o Bita. Ele era da igreja Renascer, na época. Aí cheguei no culto, tô lá, cara, assim, mas eu tava com aquele medo, cara. Aham. Não era assim, era uma coisa muito louca, porque eu não era medroso, mas um medo que, cara, o cara falou que ia me matar, entendeu? Aquela pressão. Aí eu tô no culto, cara, esse bispo Bita deu 3 profecias. Ele falou em línguas, uma pessoa Recebeu, entendeu? não, a pessoa fez cara, fugiu da boca, como é que pode, cara? Interpretou. Ah, entendi. A pessoa interpretou uma. Aham. Aí a segunda, ele falou mais uma vez em línguas, um tempo a pessoa interpretou. Ele fazia sempre 3. Na terceira, ele falou em línguas, a pessoa falou, ó, Deus está mandando dizer que tem uma pessoa aqui dentro que esta semana se envolveu em uma confusão e você ficou com muito medo. Deus está falando que vai tirar o teu medo hoje do teu coração. O cara falou da situação minha, cara. E, cara, eu saí da igreja, parecia que não tinha acontecido nada. Naquele dia eu voltei para Jesus. Uau. Naquele dia eu voltei para Jesus e minha vida começou a entrar de novo. Aí eu comecei a restaurar muitas áreas da minha vida. Alavancar de novo. Comecei a minha profissão, que era fabricante de prancha, comecei a crescer de novo como fabricante de prancha, comecei a viajar para o exterior para fazer shape de prancha na Europa, entendeu? A minha vida começou a crescer de novo. Mas eu vivi um tempo muito de escuridão. Foi muito louco. E o interessante é que,
15 anos atrás, lá em Santos, lá em Praia Grande, numa igreja Assembleia de Deus, uma igreja que meu pai congregava, na sede, eu fui no culto com ele. Aham. E, cara, eu tava com a pá virada, né, cara? Tinha até fumado um antes, fui pra igreja com ele. Aí cheguei lá no culto, sentei lá na galeria, lá em cima, cara. A igreja lotada, que era a sede, era um culto que tava todas as congregações ali. Era um evento, um culto do campo todo, né? Sim. Cara, aí o pastor pregou lá, o pastor Jango, pregou a palavra de Deus, tá? E ele falou, com quem que Deus falou aqui nessa noite através dessa palavra? Cara, o pastor era o pastor presidente do ministério. A igreja toda ia levantar a mão, Claro. no mínimo, com quem Deus falou. Só eu levantei a mão lá em cima, cara. Foi muito, a esse dia, foi muito profético, no meu entendimento. Sim. Ele falou, aquele jovem lá em cima, lá na galeria, desce aqui. Eu desci, ele nem sabia que eu era filho do presbítero Narciso, que é meu pai. Aham. Desci, fui lá na frente, me rodeou uns 20 pastores e começou. Deus manda te dizer que você vai ser pastor. Eu te vejo pregando numa igreja com muitos jovens. Uau. E, pai. E eu pensando, esse cara não sabe o que tá falando, meu. Misericórdia. Eu, pastor, cara, era o mais improvável de todos, cara. Eu imagino. E aí, essa época eu tava na loucura. Aí saí, fui embora, voltei para Floripa. Se passaram 15 anos em todo esse processo aí, quando eu me converti, voltei para a igreja, me converti, Aham. comecei a me envolver, pregar a palavra para a galera, fazer reunião com surfista. O dia que eu fui para assumir uma igreja, para ser pastor, porque eu sempre falo que nós esquecemos do que Deus fala, mas Deus não se esquece do que Ele fala. Uau, verdade. Quantas profecias você já recebeu, eu já Aham. recebi, que já passou pra gente, só que nós esquecemos, mas Deus não, cara. É verdade. Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. E ele lembra. Ele lembra. Aí Quando chega, ele lembra. no dia que eu fui pastorear a igreja, o Espírito Santo veio falar para mim, se cumpre hoje aquela palavra, eu lembrei. Hoje eu Meu dou Deus. testemunho, porque para mim se tornou um testemunho. Aham. Eu lembrei lá da Assembleia de Deus, hoje se cumpre aquela palavra, pumba, veio. É incrível que o senhor tava loucão. Na época eu tava... Sim. Então, aí fala assim, como é que Deus fala Exatamente. com um cara maluco, cara? Pois é, exatamente o que eu ia falar. O que acontece, cara? Deus, ele sabe... Ele conhece. Ele conhece o futuro. Ah, pastor, mas então tá tudo... Não, eu também tenho que fazer a minha parte. Aham. Entendeu? Eu tenho que fazer a minha parte. Então, para mim me tornar pastor, eu congreguei um tempo, eu fiquei... Tanto que demorou 15 anos, né, pastor? Entendeu? Não, mas esses 15 anos eu fiquei com o pé na jaca, cara, na verdade. Depois eu me converti. Ah, entendi. Então eu fiquei uns 13, Aham. pé atolado na jaca. Eu me converti, voltei pro Senhor. Entendi. Quando eu voltei, eu fiquei uns 2, mais ou menos, fazendo trabalho com surfistas de Cristo, que eu gostava muito. Aham. Aí depois que eu assumi a igreja, que na verdade foi aqui em Balneário, quando eu vim para cá, né? Mas direto aqui, o senhor assumiu? Quando a primeira igreja que eu pastoreei foi aqui. A primeira igreja que eu pastoreei. Mas já era onde é hoje ou não? Não, foi no hotel, comecei no hotel, né? Comecei no salão de festa. Ah, entendi. Fomos pro hotel, isso há 21 anos atrás, cara. Uau, pastor. Entendeu? Aí Caramba, o senhor tem história pra caramba. Aí comecei a igreja, quando eu comecei, Deus falou, hoje se cumpre aquilo que eu te falei. Então eu quero, assim, falar para você que está nos ouvindo, se Amém. você tem, ou nos assistindo, se você tem alguma promessa na sua vida, se Deus falou alguma coisa com você, eu quero falar para você que o Deus que você conhece é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Deus não se esquece daquilo que Ele fala, Deus não volta atrás com a sua palavra, mas não se acomode naquilo que Deus falou, faça a sua parte, porque Deus, eu até preguei no domingo na igreja, eu estou pregando sobre autoridade, eu falei, se você está esperando em Deus, ótimo, mas Deus também está esperando que você também Uau, tenha uma atitude. É isso aí. Porque quando o pastor falou comigo lá que eu seria pastor, ele não falou que era depois de 15 anos. Uhum, claro. Poderia ser depois de 1 ano, Aham. poderia ser em 6 meses. É verdade. Por que demorou 15 anos? É. Porque eu que alonguei. É. Entendeu? Poderia ter feito Só muito falta mais de para Jesus. entendimento, só falta Então, de... justamente, quando você se posiciona, Deus fala, né, que já tá, a promessa é essa, você vai ser, cara. Mas assim, eu fiquei 15 anos metendo o pé na jaca, tudo bem, cara. Aham. Deus falou, tudo bem, é tua vontade, fica assim, mas eu tenho uma promessa na sua vida. Lá na frente se cumpriu. Então, é importante que nós também venhamos a nos posicionar, que não seria muito fácil Jesus sair salvando todo mundo aí. Aham. Vou salvar todo mundo nessa cidade, não tem mais ninguém que não é crente. Não, a pessoa que tem que falar o sim para Jesus.
A pessoa que tem que falar, é o livre-arbítrio, né? Claro. A pessoa que tem que falar, eu quero. Quando ela fala o sim, aí as coisas começam a acontecer. Então, quando você dá o passo de fé, Deus começa a fazer. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, comece a adiantar logo, cara. Não espera muito não, entendeu? É. Já começa a se adiantar para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida agora. Não deixa para viver depois. Caminhando para o centro, né, pastor? Justamente. Pastor, o senhor falou sobre a sua estrutura, né, de infância, né, que era uma liberdade, um negócio, uma loucuragem em relação à droga, até em cima do esporte, que hoje, né, é extremamente, né, hoje está nas Olimpíadas, né, o surf, né, já é outro padrão. Mas hoje o senhor é um pastor, né, 21 anos de, assim, uma igreja que tem uma referência muito de juventude, né, de jovens, de uma forma bacana de adorar o Senhor. O senhor enxerga do tempo lá de trás com o tempo de hoje, que lá tinha mais liberdade ou hoje tem mais liberdade para o jovem se perder? Assim, o que acontece? Eu sempre falo que quando eu me converti lá atrás, quando eu tive uma experiência com Jesus, eu comecei a viver aquela loucura de ser um jovem, mais da galera, entendeu? Então, naquela época, eu acredito que era mais difícil o cara se perder. É? Porque hoje está tudo muito liberado, né, cara? Hoje se fala até em liberar a porcaria, né, cara? Não vou nem falar o nome, mas liberar a porcaria, entendeu? Então, tipo assim, cara, hoje tá tudo tão, tipo assim, parece que é normal. Na época não era normal. Tipo assim, ó, só pra você entender. Naquela época, ser surfista era sinônimo de ser maconheiro e vagabundo. Tipo assim, eu tinha um cabelão compridão, bem surfista mesmo da época, assim. Cabelão todo queimado do sol. Garotão tinha vagabundo. Sim. Maconheiro. Faz nada da Hoje, vida. hoje, surfista, cara, surf é uma profissão, cara. Ser surfista hoje não é sinônimo de vagabundo, é um esporte, cara. Que nem você falou, um esporte que está nas Olimpíadas, um esporte que cara, que muitos ganham Milhões, bem, ganham dinheiro com isso. Não só o atleta, mas quem está encaixado, tipo, Os patrocínios, as né? roupas, entendeu? E assim por diante, tantos acessórios do surf que abrange, entendeu? Então, tipo assim, é diferente, entendeu? Hoje. Então, hoje, o cara ser surfista, o cara pode ser um surfista e aquilo ali é um esporte para ele. Eu conheço hoje a galera que pega onda e a galera que é saudável, cara. A galera não quer usar droga. Alguns, de repente, sim, acabam usando, mas que faz parte do contexto de um jovem, Sim, infelizmente, né? Nós falamos que é infelizmente. Mas hoje eu vejo que a galera do surf, em todos os esportes, a ideia do esporte hoje, ela é saúde. É saúde. O cara que faz esporte hoje, o cara vai remar de stand-up, o cara vai surfar, o cara vai andar de skate. Cara, o skatista era... Cara, o que era skatista no passado? Os caras ficavam cheirando cola, cara, na rampa, verdade, cara, entendeu? Hoje não, hoje tem a galera que anda de skate. Hoje tem a galera de skate, os caras andam, entendeu? Então, não, pastor, mas tem drogado também no skate, tem drogado no surf? Tem drogado em todo lugar, infelizmente, em futebol, e assim. Mas existe uma mentalidade diferente hoje da mentalidade lá de trás, cara. Totalmente diferente. Então, por essa mentalidade lá de trás, que eu entrei, graças a Deus, cara, assim, eu não cheguei a acabar com a minha vida, porque eu cheguei perto. Porque, cara, assim, ó, teve momentos assim de acidente de carro quase que eu... Meu Deus. Entendeu? Dentro lá debaixo de um caminhão muito louco. Overdose, pastor? Vindo da guarda de Embaú, entendeu? Assim, tipo, cara, tinha tomado ácido, aquela coisa toda, cabeça dirigindo, cara, quase morri, cara. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Eu acredito que eu tive muito livramento de Deus. Mas uma coisa eu sempre falo assim, até no púlpito, quando eu estou pregando em algumas situações. Eu honro muito meu pai, sabe por quê? Até no Dia dos Pais eu falei que foi domingo agora, né? Acabei de falar agora. Eu vi a foto na história dele. Acabei de falar agora no domingo. Cara, enquanto eu estava... Não que meu pai era inconsequente, não. Mas enquanto eu estava nas drogas,
que meu pai sabia que eu estava nas drogas, que eu estava arrebentando. Meu pai nunca me mandou embora de casa, eu saí porque eu quis, mas meu pai nunca falou, seu vagabundo, vai embora de casa, não sei o que lá. Sabe o que meu pai falava? Meu filho não é um drogado, meu filho é um homem de Deus. Uau. Meu filho não é um drogado. E meu pai orava por mim. Rapaz. Minha mãe lá no círculo de oração orava por mim. Liberava a palavra. Então, tipo assim, hoje, se eu sou um pastor, primeiro eu sou porque eu sou escolhido do Senhor. Foi um chamado que Deus me deu. Mas eu devo muitas orações do meu pai e da minha mãe, Meu cara. Deus. Acho que muitos acidentes, muitas tretas erradas, com bandidagem que eu me envolvi, que eu poderia ter morrido, os caras terem me matado, entendeu? Muitas dessas coisas só tive livramento, sabe por quê, cara? Porque eu estava debaixo de oração, Meu cara. Deus. Meu pai e minha mãe estavam orando por mim. Então, o meu conselho para você que está me ouvindo, cara, tipo assim, anda com Deus é a melhor coisa, cara. Anda com Deus. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar minha vida para Jesus e me posicionar com Ele. O que acontece? Quais são os resultados de você ter uma vida com Deus? Você vai fazer só coisa boa. Não é que você não vai mais pecar, você vai errar, mas você... aqueles erros que tinha para tua destruição, que lá vai sair da sua vida. Você vai ter uma vida abençoada. O que acontece comigo? Eu era um maluco, um doido, um drogado. O que aconteceu? Sou um homem casado, Deus me deu uma esposa. Tenho 2 filhas e um filho. Uma filha minha é pastora. Uau. Ela me deu um neto que tem 2 anos e meio. A semana passada nasceu minha netinha linda. Sou avô de um neto e uma neta. Quem diria? Tem uma filha. Essa daí é pastora, casada com o Vini, que é pastor. Tenho minha filha, que é uma missionária, uma mulher de Deus, que vai casar o mês que vem. Abençoadíssima, vai agora para a República Dominicana cuidar de criança lá com uma equipe. Ela é missionária. O meu filho Samuel tem 18 anos, é um adorador, lançou 2 louvores agora, ministra louvor na igreja. Minha esposa é uma pastora. Cara, olha quanto eu sou abençoado. Poder de um posicionamento, né, pastor? Olha quanto eu sou abençoado, cara. Olha o que Deus fez na minha vida. Existem benefícios de você andar com Deus. Existe privilégio de você andar com Deus. Então é muito importante. Eu até tenho um testemunho meu que é em rap, né? Vou cantar um rap meu aqui, que eu não posso deixar de cantar para você. Tá bem? Então meu testemunho vai ficar bem entendido no rap. Depois você pode mandar para outro se você quiser. Diz assim: eu era viciado, só vivia drogado. Usava entorpecente para ficar valente. Chegava no barzinho, tomava uma cachaça. Naquela mesma hora já estava na desgraça. Meio doido perturbado, fumava um baseado. Cheirava cocaína e ficava atordoado. Meio doido eu não sabia que eu já estava sendo usado, porque a esta altura o bicho tinha pegado. Eu encontrava os camaradas da mesma função, mas um tiro na farinha e corria pro bailão. Depois da cabeça feita pensava que era o bom e a galera me atiçava. Mete bronca, negão. O som corria solto no meio da multidão. Eu ouvia a voz de Deus. Esta obra é maldição. Esta ordem vem das trevas, é caminho de ladrão, escolado de Satanás, pelo mau poder do cão. Fui saindo de fininha procurando solução. Encontrei uma igreja, ganhei orientação. Aceitei a Jesus Cristo, ele me deu salvação. Só Jesus é vida nova, é o Deus vivo do perdão. Uau. Esse é o meu testemunho, cara. Uau. Isso para mim, o que Deus fez na minha vida não tem preço. Top. O que Deus fez na minha vida não tem preço, cara. Eu era de repente, para estar morto. Hoje eu tenho uma família, cara. Top. Hoje eu sou um homem que anda com a minha cabeça levantada. Bem. Hoje eu sou um pastor que uma multidão de pessoas para me ouvir. Um cara que no passado ninguém queria ouvir. Hoje, para a glória de Deus, cara, eu tô com 60 anos de idade, cara, e tô com gás de 30. Bem. Eu tô que nem não Josué, tô que nem Caleb. Caleb falou, ó, tô aqui com 80, mas eu tô com gás de 40. Uau. Entendeu? Então hoje eu tô com 60, tô com gás de 30. Quero pregar muito o evangelho ainda, tô a milhão, cara. Então, hoje eu olho para amigos meus lá de trás, que eu encontro quando eu vou lá na minha cidade, cara, os caras estão tudo arrebentados, os caras estão com 50 anos, 55 anos. 55 anos, os caras estão tudo zoados, cara. Os caras estão tudo arrebentados, porque os caras vivem bebendo. Os caras, família, divorciado, com a vida destruída. Aí eu, cara, não porque eu sou bom, não, porque Deus está na minha vida, cara. Só isso. Eu tenho uma família, cara, sou feliz,
Tem minhas guerras, minhas lutas, que todo mundo tem, né? Mas, cara, Sim. sou abençoado. Por quê? Simplesmente porque eu deixei Jesus entrar na minha vida. Porque eu falei o sim para Jesus e falei, cara, agora deixar Jesus entrar na sua vida não é você ir na igreja, tá? A igreja é um complemento para você andar com Deus e aprender a palavra de Deus e viver uma vida com Deus. Porque tem muita gente que pode ir numa igreja, mas não quer estar deixando Deus entrar na vida dele. Entendeu? Você deixar Deus entrar na sua vida é deixar ele mudar você por dentro. Porque tem muita gente que está mudada por fora e, na verdade, Deus quer mudar primeiro a pessoa por dentro para depois refletir no lado de fora. Porque, muitas vezes, esse evangelho, que muitas vezes é de que Deus vai te dar carro, poder, autoridade, isso, sucesso e apartamento, isso é externo, cara. De repente, se Deus dá, a pessoa vai embora. Agora, quando a pessoa é mudada dentro, aí isso vai refletir do lado de fora. E se a pessoa tiver carro, mansão, apartamento, dinheiro, ela não vai se corromper, ela vai continuar sendo de Jesus. Porque ela sabe que quem deu aquilo foi Deus para ela. E ela vai continuar servindo a Deus. Então, assim, ó, o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz. Uau. O evangelho verdadeiro é o evangelho que muda a pessoa primeiro por dentro, aí depois que essa pessoa, por isso que a Bíblia fala, um coração alegre formoseia o rosto. A Bíblia fala, um coração alegre formoseia o rosto. Alguém já falou para mim, pastor, você não vive alegre em nenhum momento, porque... Não, a minha beleza, minha mãe falou que eu sou bonito e amém. Minha mãe falou que eu sou bonito. Se ela falou, tá falado. Ela falou, tá falado. Então, tipo assim, se você tem um coração em Jesus, as suas falhas, suas dificuldades, seus processos que você tem, mas sua vida está em Cristo, você tem Jesus dentro de você, a sua vida, as pessoas vão olhar você pro lado de fora. Ninguém consegue te olhar pro lado de dentro. Quem consegue olhar pro lado de dentro é Jesus. Mas só que quando você tem Jesus dentro de você, as pessoas vão te ver e falar, pô, aquela pessoa é diferente. Quantas vezes eu já vi pessoa falar, pô, pastor, aquela pessoa que vai na tua igreja, aquela pessoa mudou, hein, cara, é diferente. Não porque ela falou que ela mudou, a pessoa viu a mudança. Então, na verdade, o verdadeiro evangelho ele muda a pessoa pelo lado de dentro. Ô pastor, o senhor falou algo muito interessante aí. Eu cuidei muito tempo de uma comunidade terapêutica e eu via muita gente, principalmente de berço evangélico, né, afundado nas drogas, né, e hoje esse crack aí, né, ele é instantâneo, parece que destrói a vida em segundos. E o senhor falou de dentro para fora, né, eu tive um entendimento dentro desse contexto que, tipo, a droga ela é só a cereja do bolo. Ela parece que ela é um artifício para que Satanás use para poder realmente destruir dentro de um contexto superficial, né? A vida do ser humano. Mas o que leva a pessoa a chegar a ter esse nível de droga? Eu comecei a ver que tinha algumas raízes, né? Que realmente... Porque ninguém nasce... geralmente a mãe não dá cocaína no leite materno para que a gente pudesse chegar até o vício. O senhor conseguiu enxergar essas raízes que fizeram o pastor Natanael, que era da vontade do senhor antes da barriga da sua mãe lá, né? Desde o ventre da sua mãe, era o pastor Natanael. Como é que o pastor Natanael, no longo da caminhada, o senhor consegue enxergar as raízes que fizeram o pastor Natanael entrar nesse mundo, nesse contexto? Deixa eu te dar um feedback aqui. E você que está nos ouvindo vai entender também. Deus, ele criou o homem e a mulher. Eu falo que ele criou como um quebra-cabeça. Você coloca um quebra-cabeça em cima dessa mesa aqui, você começa a colocar as peças. As peças do quebra-cabeça tem que ser exatamente o tamanho. Porque senão você não completa. Sim, não encaixa. Cada peça tem o seu tamanho. Aí você completa todo o quebra-cabeça, homem e mulher, que é o que Deus... Só que Deus deixou um espaço nesse quebra-cabeça que se chama vazio. Uau. Só que, para você completar esse quebra-cabeça... Você tem que ter uma peça exatamente do tamanho do vazio. Senão você... Aí o que as pessoas tentam? Elas vão para as drogas, elas tentam... Porque a droga não é que a pessoa gosta, ela está tentando preencher algo na vida dela. É uma carência que ela tem, ela começa a buscar algo. Então, tipo assim, o vazio é do tamanho desse copinho aqui. Aí eu pego
a fama, o sucesso, a loucura, a droga, isso, aquilo, e tento preencher. Eu coloco aqui em cima, não preenche, ó, tá em cima. Ele não preenche. Por quê? Porque nada disso tem o tamanho do vazio. Qual é o tamanho do vazio? É o tamanho de Jesus. Uau. Deus deixou exatamente o tamanho de Jesus, cara, na gente. Por isso, quando uma pessoa aceita Jesus, ela fala, cara, eu estou totalmente preenchido. Eu me sinto preenchido. Por quê? Jesus entrou no vazio dela. Uau. Jesus preencheu o vazio. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que vivem uma vida que nem eu vivi, de loucura, é porque ela está, de uma forma, tentando ser mais do que alguém, ser igual a alguém, tentando preencher vazio. De uma forma, o vazio dela, ela está tentando preencher. Por isso, quando você coloca Jesus de verdade na sua vida, você é liberto, que falam aí que drogado para sempre. Não! Não! A Bíblia fala assim, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem. Então, quando Jesus entrou no meu vazio, a droga já não fazia mais sentido para mim. Comecei a perder o prazer por aquilo que era tão... que eu gostava tanto. O pecado, loucura, mulherada, essa coisa, já não é mais o meu prazer. Por quê? Porque Jesus entrou no espaço. Todo aquele que ainda tem problema com vício é porque ele tem que deixar Jesus completar a vida dele. Porque se Jesus não entrar de verdade, ele não vai depender de Jesus, ele vai depender daquilo e ele vai tentar preencher aquele vazio com alguma coisa. Então as pessoas começam a entrar e geralmente, e infelizmente, isso eu falo infelizmente, muitos dessa galera, traficantes, essa galera que mexe com as porcarias, que usa, cara, boa parte desses caras são tudo filho de crente. Conhecedor, né? É impressionante. Dizem que no Rio de Janeiro, quando os crentes sobem, os pastores sobem lá na Rocinha, nos morros do Rio para fazer evangelho, porque pastor pode subir lá. Ninguém mexe. Passagem livre, né? É a hora que os caras estão passando assim, tá os caras ali com os fuzil ali, papapá, eles falam, ô pastor, faz uma oração aí pela gente aí. O pastor chega e tira o bonezinho da cabeça, em reverência, abaixa a cabeça, o pastor ora por eles, cara. Os caras são tudo conhecedor da palavra, cara. Tudo conhecedor da palavra. Então, Jesus Cristo, ele quer realmente mudar esse contexto de vida. Eu já mexi muito com casa de recuperação, já trabalhei com casa, acompanhei pessoas que, cara, eles ficaram 9 meses, pararam de usar. Pararam de usar. Estava lá dentro. Eu falei, cara, você tem que ir para a igreja, você tem que deixar Jesus entrar na sua vida, cara, cuidado. Aí o cara saiu de lá, beijou a lona, cara. Por quê? Porque, cara, quis viver uma vida, aí voltou pra porcaria de novo, rapidinho. Então, infelizmente, hoje, tem muita gente hoje nas drogas e em tantas coisas, tem tantos vícios hoje, né? Tipo assim, uma jogatina, esse cara que fica jogando e se vicia no jogo. Ele tá tentando preencher algo também. É um vício, cara. Então, hoje, o mundo tá muito viciado, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa tem que se render a Jesus. Quando ela se rende a Jesus, aí ela não vai ter dificuldade nenhuma em deixar aquilo que prejudica ela. Por quê? Porque ela tem alguém que preenche ela naquela área. Então, é muito importante você que está me ouvindo entender isso. Se você tem algum vício na sua vida, pode ser que você tenha o vício do álcool. Ah, pastor, pode beber? Não, cara, não. Ninguém começa alcoólatra. Exatamente. Ah, pastor, vou beber só uma tacinha de vinho. Não, uma tacinha, amanhã é 2, irmão. Depois é 3, depois é uma garrafa, daqui a pouco o cara tá alcoólatra. E o álcool chama outras drogas. Entendeu? Ah, mas a Bíblia fala que é para não vos embriagueis. Tem tanta coisa que a Bíblia fala que você... Isso é interessante. Que você não cumpre, mas você quer cumprir essa? Não é? Essa daí, é versículo isolado. Logo essa. A Bíblia também fala lá de Sansão, para não se dar, porque ele a Sansão não podia beber. Tirava a unção dele, cara. Era nazireu. Nazireu não podia beber, nós somos nazireu de Deus. Então, tipo assim, cara, pastor, pode... Não pode, cara, porque se você estiver bebendo hoje aqui, daqui a pouco uma pessoa ali, só dar um exemplo, assim, bem rápido, um testemunho, que dizem que esse testemunho é real, e eu acredito que é mesmo. Tinha um cara que ele era alcoólatra, ele se converteu. Aí estava na igreja, lá servindo, e encontrou um amigo dele.
Aí o amigo falou, cara, aí, pô, tu se converteu, cara, que legal. O cara, pô, tu era alcoólatra, não. Parei de beber, cara, tô na igreja. O amigo falou, pô, eu também sou da igreja tal, uma igreja tal. Aí ele falou, não vou falar o nome porque não convém, mas eu sou de uma igreja tal. Não tem nada a ver com Balneário, é a história, tá? Não tem nada a ver com a igreja de Balneário Camboriú, pelo amor de Deus. E nem com... É uma história que falam que é verídica. Esse amigo falou assim, vamos na minha igreja domingo, cara. Aí o cara falou, vamos lá, vamos conhecer minha igreja, vamos lá. E esse amigo, que era o ex-alcoólatra, ele acabou indo na igreja. Ele foi na igreja, chegou nessa igreja, era dia de ceia. Só que essa igreja servia vinho na ceia. Porque tem algumas igrejas, infelizmente, que serve vinho. Não estou aqui para julgar. Sim. Mas eu acho que tem que ser suco de uva. Esse é o meu ponto. É assim. Cada um faz o que... Amém? Mas servia vinho. Esse ex-alcoólatra, ele pega, na hora da ceia, quando ele tomou, ele, pá, vinho, o álcool na boca. Aquilo ficou. Aí o cara saiu da igreja, chegou lá fora, o amigo falou pra ele assim, aí ele falou, pô, cara, o culto foi bem, só aquela ceia de vinho lá, cara, me pegou pra mim, porque, cara, não coloco álcool na boca há anos, cara, tô me sentindo mal. O cara falou, não, vai pra casa, toma um banho, escova o dente e dorme que amanhã você vai estar... O cara saiu dali e passou num bar. E aí, pumba. Saiu do bar, passou numa rodovia, foi atropelado e morreu. A minha pergunta, charada, o problema estava no bar ou no cálice? Meu Deus. Responda você. O problema estava no bar que ele bebeu, embebedou, passou e morreu, ou estava no cálice que ele tomou um pouquinho? Então, cara, me desculpa, assim, ó, eu vi muitas famílias sendo destruídas por causa do álcool. Então, tipo assim, pastor, mas eu bebo, mas não sou viciado. Então não bebe, quero ver se você não é viciado. Então eu tenho essa posição. Sim. Eu não julgo as pessoas, porque cada um. Eu não estou aqui fazendo um julgamento de quem bebe um vinho, de quem quer beber a sua cervejinha. Não estou julgando, eu só acho que não convém. Paulo falou assim, ó, tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso parar ali num bar agora e pedir uma cerveja e tomar. Sim. Sou proibido disso? Não. Não, é lícito. Não posso beber. Sim. Ninguém vai me prender por isso. Mas convém. Se passar um irmão ali, pô, o pastor Nathanael tá bebendo, aí o cara vai beber também, se o cara não... Entendeu? Então, na verdade, existe situações que a gente tem que... Paulo falou assim, ó, se meu irmão se escandaliza que eu como carne, eu não como carne para não trazer escândalo pro meu irmão. Paulo falou isso, cara. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou trazer escândalo pro meu irmão. Eu acho assim, eu acho que prejudica muito, mas também traz muito escândalo para algumas pessoas. Então, queridos, assim, ó, eu prefiro não beber. Eu prefiro não beber. Então, tem muitas pessoas aí hoje que estão aí com uma vida arrebentada. Por quê? Porque estão dando legalidades. O pastor, ele sofreu, na realidade, em relação ao seu testemunho, aquele copo de cerveja mudou sua história. Começou lá, acabei de dar o testemunho, eu não estava cheirando cocaína lá. Eu tomei primeiro, foi um copo. Claro que o senhor já tinha uma debilidade por trás, né? E coisa, mas ao mesmo tempo. Não, eu dei a legalidade ali. Exatamente. Eu dei a legalidade num copo de cerveja, depois eu dei a legalidade num baseado, depois a casa caiu, cara. Entendeu? Por quê? Tudo começou. E assim, ó, posso falar uma coisa para você? Escuta o que eu tô te falando. Se você tinha problema com mulheres, essas coisas todas, e você... Deus está te dando uma vida para você ter uma esposa, para você ter uma família, ou você que catava aí, e hoje você se converteu, tem sua esposa. Eu quero falar para você, se essa era a tua dificuldade, escuta isso que eu estou te falando. O diabo, ele não vai apresentar para você a Dercy Gonçalves, meu amigo. Uau. Porque você vai falar, tá amarrado em nome de Jesus. Ele não vai apresentar para você a Dercy Gonçalves. O diabo sabe aonde atacar. Prova, pastor. Jesus, 40 dias e 40 noites sem comer. O que ele falou a primeira coisa? Tá com fome? Olha quem fala para ele, tá com fome? Ele falou, cara, eu vou pegar ele na fraqueza dele.
Tá com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você tiver a palavra, tudo bem, cara. Mas cuidado onde você coloca teu pé. Cuidado lugares que você participa. Cuidado, muito cuidado, porque o diabo não brinca. E ele vem como anjo de luz, a Bíblia fala. Exatamente. Muito bonitinho, tá? Mas só que depois, quando a casa cai, meu amigo, já era. Então, escuta o que o pastor está te falando aqui como um testemunho da minha vida que eu vivi. Eu falo para você, cuidado, entendeu? Não tem essa. Bebida não convém. E o resto, né? Nem se diz, né? Uma ladeira puxa a outra. Assim, um abismo chama o outro e essa é a realidade. Então é importante que você, como homem de Deus, você seja luz. Ah, pastor, mas eu lá no meu fim de ano, na minha família lá, todo mundo bebe, eu não posso beber com eles. Não, cara, bebe suquinho, bebe um refrigerante. Seja luz nas trevas. Seja luz. Cara, não precisa você falar, vai pro inferno, você que tá bebendo. Você não precisa falar isso. Até porque não tem nada a ver falar isso. Ah, tá bebendo, todo mundo bebendo, é do diabo bebida. Não. Só dê um bom testemunho. Vai, quer beber? Não, tô tranquilo, vou beber um suquinho aqui. Eles vão ficar olhando para você, vão falar, cara, ele tá certo. Amém. Então, o seu posicionamento vai trazer luz para sua família, luz para sua casa, luz para as pessoas vão olhar para você e elas vão te imitar, cara. O que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando você se posiciona, cara, é isso. Você vai dar um bom testemunho. O testemunho é o mais importante, não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive. Suas palavras, de repente, não falam tão alto quanto o teu testemunho. Tem muitas pessoas que eu já vi que falam, Jesus, não sei o que lá, e, cara, tá enganando, tá roubando, tá... Então, o teu testemunho é a tua vida. Você vai falar, eu sou de Jesus através da sua vida. Logo que você tiver a oportunidade de pregar para alguém, você vai pregar. Mas a sua vida fala muito mais alto. Pastor, deixa eu... Até porque a gente já está caminhando para o final. O senhor tem mais de 20 anos, né? Pastorado, cuidando de igreja. 21 anos. Rapaz, tem história aí, o senhor já deve ter visto de tudo, né? Hoje, de toda a evolução, né, pastor? De 20 anos para cá, em relação ao evangelho, né? Da forma que Cristo hoje está sendo evidenciado, essa forma desse modismo, né? A internet, toda essa coisa que globalizou, né? A função igreja, né? Tem os seus pontos positivos e negativos, né? Eu queria que o senhor colocasse tanto esses pontos positivos que hoje, né? Hoje ajuda de uma forma única a igreja para ela expandir em conquistar pessoas para o reino. Isso. E a forma negativa, o senhor consegue dizer para nós? A forma... Vamos começar pela parte boa. Quanto parte ruim, depois conta a parte... Não vou começar pela Sim. boa. A boa é que assim, ó, hoje a internet, ela te dá a oportunidade para você chegar em lugares que muitas vezes a gente não conseguiria chegar. Verdade. A internet hoje proporciona que eu grave um culto meu, fique lá no meu YouTube, no YouTube da igreja, e a pessoa possa assistir essa pregação. Você pode pegar essa pregação e enviar para alguma pessoa. É muito importante. A internet hoje te dá condições de você ver pregações que são boas, pregações para você ouvir. Ouvir e ter mudanças na sua vida. A internet hoje é uma ferramenta para você levar, que nem nós estamos fazendo aqui. Isso aqui vai para a internet, cara. Se não existisse esse podcast aqui, se não existisse a internet, ou melhor, se não existisse a internet, acho que nós não conseguiríamos fazer uma coisa aqui que vai chegar, de repente, lá do outro lado do mundo. Será que eu conseguiria ir no Japão? De repente, uma pessoa lá no Japão vai acessar esse podcast e Deus vai mudar a vida dela lá no Japão, lá nos Estados Unidos, na Europa, sei lá, qualquer canto do país, nós nunca teremos acesso. É a parte boa da internet. A parte ruim da internet é que estão muitas vezes fazendo do evangelho algo muito é uma palavra difícil para falar, sabe? Tipo assim, o evangelho ficou muito fácil. Muito fácil. Você pode ser crente, e aí, cara, assim,
pode tudo. A graça te basta. E muitas vezes as pessoas estão pegando a graça de Deus e fazendo virar desgraça, cara. E todo mundo tem razão, né, pastor? Tipo assim, aí, outro lado ruim da internet. Tem muita gente, infelizmente, que está falando na internet contra a igreja de Jesus. Uhum. Fala para mim, você que é um cristão, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você vai ouvir um cara que você nem sabe quem é, falando mal de uma igreja, falando mal de pastor, falando mal da noiva de Cristo, você vai dar ibope para esse negócio? Tem tanta gente dando ibope para os fofoqueiros da internet. Fofoca gosta, né? Os fofoqueiros da internet que estão aí viralizando, cara. Eu não, assim, ó, eu não aceito isso, cara. Assim, pessoas que estão pegando. E aí, essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Por quê? Ah, pastor, isso daí você está falando uma coisa. Não, sim. Porque, cara, reino. Jesus falou, como que um rei não pode lutar contra o outro, guerrear contra o outro? Nenhum dos dois vai subsistir, cara. Entendeu? Então, tipo assim, pessoas falando mal de igreja. Nem conhece a igreja lá, tá falando mal da igreja. É a noiva de Cristo. Aí você vai lá e segue esse cara. Você vai dar ibope pra essa pessoa que tá falando mal da igreja. Falando mal da tua igreja. Porque a igreja é uma só. Falando mal da tua igreja, a igreja de Cristo. Verdade. Entendeu? Como que você vai ouvir um cara... Muitas vezes você começa a ouvir uma pessoa que se diz pastor na internet, não estou aqui julgando, tá, meu amigo? Eu pastorei a igreja há 21 anos. Eu sou pastor de uma igreja. Mas tem muita gente na internet que se diz pastor, mas você não conhece a vida dele. Ele vai te ministrar. Você sabe quem é essa pessoa? Você sabe se ele está levando uma vida de comprometimento com o Senhor? Será que essa pessoa não está vivendo em adultério? Como é que você vai ser ministrado para uma pessoa que você nem sabe quem é? Aí você fala, não vou mais na igreja. Por causa das pessoas. A internet está deixando um monte de gente desigrejada, irmão. Uau. Pastor, é real. O cara fala, eu não quero ir na igreja, eu vou ficar na internet. Porque é muito fácil ser ministrado por um cara na internet que não te cobra, que não pega no teu pé. Porque o pastor pega no pé mesmo. Exatamente. Porque ele quer te ajudar, ele quer que você seja santo, ele quer que você vá para o céu. O teu pastor olha no teu olho. Ele tem compromisso contigo. Que compromisso tem esse cara na internet com a pessoa que está do lado de cá? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar o que você quer ouvir. Não o que você precisa ouvir. O teu pastor fala o que você precisa ouvir. Muitos na internet falam aquilo que você quer ouvir. E é muito gostoso ouvir aquilo que a gente quer ouvir, tá? Porque massageia o ego, é muito legal. Agora, será que eles vão falar o que você precisa ouvir? Sobre o pecado, sobre mudança de vida. Então a internet, infelizmente, tem atrapalhado a igreja de Jesus também, como tem ajudado, mas também tem atrapalhado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus falou que no meio das ovelhas tem lobo, tá? Então muito cuidado com pessoas que se dizem pastor. Sabe como que ele foi consagrado? Sabe quem ele é? Que igreja que ele é? Ele toma conta de igreja, ele é pastor mesmo. Ou ele está dizendo na internet que ele é um pastor e você está ali seguindo ele, dando joinha para ele. E o cara está falando tudo que você quer ouvir. Cuidado com isso. Sabe por quê? Posso dar um recado de Deus para sua vida? Eu não sirvo a Deus pelas coisas da terra. Eu sirvo a Deus porque eu quero morar no céu, cara. Uau. Que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Uau. Isso aí. Entendeu? Eu sirvo a Deus porque eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Siga a palavra de Deus. Tenha uma autoridade sobre a sua vida. Congregue. Tem uma igreja. Se está precisando de uma exortação, deixa o teu pastor te exortar, porque a Bíblia fala que o pai exorta o filho que ama. Exatamente. Esses caras não vão te exortar. Então, essa é a minha palavra, tá? Não estou aqui julgando ninguém, porque meu papel aqui não é julgar. Quem julga é Deus. Mas eu, como pastor e como profeta, eu posso falar. Cuidado com aquilo que você está ouvindo na internet. Cuidado com aquilo que a internet está colocando em você. Use a internet para a glória de Deus. Aí eu, top. Mande versículos para os amigos, evangelize, fale de Jesus. Mas tem uma igreja, tem um pastor sobre a sua vida, procura uma igreja. É muito importante para você e para sua família. A importância que a gente dá, né, pastor, para o pastor da igreja local, né? Que paga um preço, né?
Paga um preço em jejum, paga um preço em estudar a palavra, paga um preço no secreto, para trazer sempre um maná fresco do céu, né? Sim. Às vezes, não julgando também, né? Mas hoje tem tantas pessoas que se alimentam da internet, com pessoas que às vezes pegam 5 mensagens e saem pregando no Brasil todo, no país todo aí, em tudo que é lugar, as 5 mensagens que simplesmente eles tiveram para pegar no ano, né? Eu tive experiência com isso, né? De conhecer pessoas assim, e parece que dentro do que o senhor falou é a mais pura verdade, porque é muito fácil ali chegar no YouTube e pesquisar, preciso de uma palavra, até no IA, preciso de uma palavra para dor no estômago, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí vai aparecer o que a pessoa precisa escutar. Justamente. Mas o que na realidade o que está causando aquela dor ali vai ser aí que é o problema. Eu vejo assim, ó, a internet, falando mais uma vez da internet, dos benefícios, eu sei que Deus também pode usar uma pregação que, tipo, Deus te deu uma pregação, tá lá na internet tua pregação. Eu vejo tua pregação, nossa, essa palavra, a palavra não é tua. Sim. A palavra é de Deus. Senhor. Aí eu posso pegar a tua palavra e, cara, Deus falar comigo, eu vou trabalhar aquela palavra e que lá vai ser usada para a glória de Deus. Entendeu? A questão é se eu virei uma pessoa que realmente estou pregando a palavra, aquilo que Deus quer falar para a igreja, ou eu estou pegando uma palavra isolada ali, uma pregação, e aquela pregação o ano inteiro. Tudo bem, vai ajudar pessoas também. Quanto a isso, até pode ajudar mais. Assim, ó, é importante que você tenha um pastor. Cuidado para não ficar correndo atrás de profeta. Uau. Se Deus quer falar com você, Ele manda o profeta na tua casa. Deus manda o profeta na tua casa. Deus, assim, ó, quando Deus queria falar com Davi, Ele mandou Natan na casa de Davi. Ele mandou Natan. E olha só o que Natan faz com Davi. Davi, nós sabemos que ele tinha adulterado, né, com Betseba, e tinha mandado matar Urias, seu esposo. Então, Davi foi tido como adúltero e assassino. E Davi estava no bem bom. Aí Natan vai lá, com risco de perder a cabeça. Ou melhor, de cortar o pescoço dele e matar ele. Ele chega para Davi e fala assim, ô Davi, tudo bem, Davi? É o que Davi precisava ouvir, tá? Ô Davi, tudo bem, Davi? Ô, e aí, profeta? Davi, tinha um cara que ele tinha uma ovelha só. E tinha outro cara que tinha um monte de ovelha. Esse que tinha um monte de ovelha foi lá, matou, roubou a ovelha daquele que tinha uma só e matou o cara. E matou ele, matou o dono da ovelha. Aí Davi, o quê? O cara tinha um monte de ovelha, foi lá, roubou a ovelha daquele que tinha uma só e ainda matou o cara. Davi falou, cara, quem é esse cara? Vamos mandar matar ele agora. Natan falou, esse cara é você. Isso é falar o que precisa ouvir. Natan corria o risco de vida ali, porque ele estava falando com o rei, cara. Exatamente. Não estava com qualquer um, era o rei, cara, era embaçado. E aí Deus fala com Davi também. Davi teve um coração, ele se arrependeu, né? Ele falou, Senhor, me tire em mim teu espírito. Então Davi teve arrependimento, um homem segundo o coração de Deus, mas errou também, mas teve as consequências dele. Então é muito importante que você tenha uma igreja, não entre nessa história de que não vou mais na igreja, vou ficar na internet. Cuidado, tá? Porque isso daí é antibíblico. Porque a Bíblia diz assim, quão bom e quão suave, Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E fala que é o óleo que desce sobre a barba é de Arão. E no final desse salmo, lê lá no final o que fala o último versículo. Porque é ali, é na unidade, é na igreja. Porque é ali que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então, na igreja, você vai ser abençoado, na igreja você vai crescer, na igreja você vai receber da parte de Deus, você vai adorar a Deus. A igreja é muito importante, não tem igreja perfeita. Por isso que você vai lá. Porque se você fosse perfeito, não tinha igreja para você. Então, a igreja é para você. Procure uma igreja, congregue, sirva a Deus, escute a Jesus, coloque sua família na presença de Deus, é muito importante. Bem. Pastor, para nós finalizar, gostaria que o senhor falasse sobre
aquilo que Deus tem colocado no coração do senhor para o futuro, projetos, né? Aquilo que o senhor tem tido, né? Como um norte aí para um tempo novo aí em Cristo, nesse segundo semestre aí. Assim, cara, o meu projeto, eu sempre falo que o meu projeto ele nunca mudou, ele continua sendo o mesmo, porque eu sempre fui muito evangelista, eu sou mais evangelista do que pastor. Eu ainda falo que eu tô aprendendo a ser pastor, tô tentando aprender a ser pastor, que eu sou muito evangelista. Então, Arrasta a multidão, pastor. o meu coração pro futuro, e até Jesus voltar ou ele me levar, é ganhar o máximo de alma para Jesus, cara. Uau. Esse é meu projeto. Eu sou assim também. É ganhar o máximo de alma para Jesus. Eu quero ganhar almas para Jesus. Pastor, é para congregar na sua igreja? Cara, eu não prego para encher a igreja, eu prego para encher o céu. Amém. Se eu pregar lá na igreja para uma pessoa se converter e ela quiser congregar na igreja perto da casa dela, amém, cara. Amém. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Exatamente. Acho que é importante. Eu fiz agora um culto na igreja aí que a gente chama culto do amigo. Até se algum pastor estiver ouvindo, faça que vai ser bênção na tua igreja, tá? Eu peguei a galera da igreja e comprei 200 Bíblias. Até nem deu para todo mundo, mas peguei 200 Bíblias, fiz um presente e dei para as pessoas da igreja e fiz um culto um dia, no domingo, o culto do amigo. Aí a pessoa ia chegar para esse amigo, ia chegar para um amigo que não era crente, ia falar assim, ó, vai ter um culto do amigo na minha igreja, eu tinha que convidar o meu melhor amigo, eu escolhi você. Aí a pessoa já se sente lisonjeada, opa. E melhor ainda, eu tive que comprar um presente, eu já comprei o teu presente para dar nesse culto. Aí a pessoa não tem como não ir. Cara, assim, ó, Pô, que top, a estratégia maior boa. forma de evangelismo que tem, a maior estratégia de evangelismo que tem, eu acho, na minha posição. Por quê? Porque você coloca a igreja para evangelizar, você ensina a igreja a evangelizar, Exatamente. as pessoas se envolvem, e aí o que acontece? Coloca uma Bíblia de presente. No dia do culto, aí eu preguei uma palavra bem rápida assim mesmo. O melhor amigo do homem não é o Lulu, não é o cachorrinho, é Jesus, né? Então, o melhor amigo do homem, a palavra bem direcionada, muito evangelística, cheio de pessoas, dos amigos. E aí ele levantou lá no meio do culto, falei, os amigos que estão aqui vai ganhar teu presente, deram o presente. Na hora do apelo, uma galera aceitando a Jesus, cara. Uau. A semente foi lançada. Nem todo mundo ficou na igreja. Sim. Quem sabe? Mas a semente foi lançada. Uau. Lá na frente, ela vai germinar, ela vai dar frutos, em nome de Jesus. Se a pessoa um dia vai para a igreja, alguns ficam, outros não ficam, mas qual que é o nosso papel? É pregar o evangelho. É falar de Jesus. Então, pela tua pergunta, o meu projeto para o futuro, eu falo futuro até Jesus voltar, ou ele me levar, é ganhar o máximo de alma para Jesus. É que nem aquele filme lá eu esqueci o nome, que o alemão lá que comprou um monte de judeu lá, a lista de Schindler lá, né? E no final do filme, ele fala assim, cara, eu podia ter pego mais e comprado mais uma pessoa. Mais uma. Cara, eu tinha aquele negócio lá na minha casa, vamos dizer, eu tinha aquela bicicleta lá, eu poderia ter vendido aquela bicicleta e comprado mais uma pessoa, eu tinha salvo mais uma pessoa. Então, salve o máximo de pessoas que você puder. Como salvar? Levando para Jesus. Convide pessoas para ir na igreja, pregue o evangelho, fale de Jesus, abençoe pessoas, ore pelas pessoas, porque as pessoas estão morrendo e você é um responsável, você é uma responsável. Jesus falou, ide por todo mundo, não é para o pastor só não. Ele não falou, ide por todo mundo, pastor. Ele falou, para você e para mim. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, que nós possamos ter esse coração evangelístico, levar a palavra de Deus para todas as pessoas, fazer com que Jesus seja conhecido pelas pessoas de verdade. Então, esse é o meu projeto. Meu Deus, pastor, obrigado. Na realidade, eu já ouvi falar muito do senhor, né? Do senhor ser um improvável, né? Tipo, o Guido falava muito do senhor, né? O Jordan. E vendo o senhor falar, a modo como o senhor expressa, né? O evangelismo, o evangelho, é notável, assim, que, tipo, o senhor foi resgatado por um povo específico, sabe? É um povo que simplesmente vai ouvir com clareza da forma como o senhor fala. E pastor, é óbvio que de alguma forma o inimigo vai sempre tentar barrar, parar. Assim, Se hoje eu puder liberar algo para o senhor, de maneira nenhuma, pastor, o senhor já está há 21 anos, eu declaro que o senhor vai viver mais
pregando a palavra aí mais uns 20, 30 anos, né? Até o seu jubilado, até o senhor descansar. Amém. Pô, 60, né, pastor? 60 mais 30 dá 90, pastor. Espera ainda tá, nem que seja... Voando, pastor. Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. Mas foi um prazer, pastor. Amém. De verdade. Foi um prazer. Vou com certeza lá. Já fui visitar a sua igreja, né? Sim. A gente não teve... Sim. Mas logo quando eu cheguei aqui, fui visitar a sua igreja, né? E gostei muito, né? Porque a gente tinha uma ideia, né? Eu acho que todo mundo que passa tem essa ideia quando a gente tem uma ideia religiosa, né? Que quando a gente enxergava um púlpito, né, com a prancha de surf em cima, cara, isso aqui pode tudo, e eu vou fazer aqui. Mas quando escuta a palavra, nossa, justamente. Fala exatamente daquilo que tem que, assim, ó. Posso deixar um convite aqui? Por favor. Assim, ó, você que mora em Balneário Camboriú, Itajaí, que está nos assistindo aí, que está recebendo essa palavra, te convido para fazer uma visita. Se você ainda não tem uma igreja para congregar, né, lógico, é importante você estar na tua igreja, mas se você não tem uma igreja para congregar, se você não está indo em nenhuma igreja, eu te convidar para estar um culto com a gente lá, ouvir a palavra, conhecer a igreja. É a Igreja Forte, amém? E se você quiser entrar no nosso Instagram, igreja.forte, igreja.forte é o nosso Instagram, é aqui em Balneário, na Avenida do Estado, 762. Vai ali fazer uma visita, nossos cultos acontecem todas as quartas-feiras, às 20 horas, e domingo, culto da família, muito abençoado, às 19 horas, tá? Então, deixa esse convite aí para você e para sua família. Seu arroba, pastor? Seu arroba, seu Insta? O meu é pr.natanael. pr.natanael. Natanael Paixão, tá? Obrigado, meu pastor. Deus abençoe o senhor. Obrigado mesmo. Amém. Tenho certeza que tem muita coisa que muita gente vai compartilhar. Tamo junto. Amém? Amém. Gente, deixa eu me posicionar aqui. Eu acho que a gente tem que, como homem, né, se posicionar em algumas questões e eu não vejo como fosse, como é de Deus, a gente ficar em cima do muro. Foi falado aqui sobre a bebida, né? O pastor, ele falou sobre aquilo que aconteceu através da bebida e sobre o posicionamento dele. Eu queria expressar meu posicionamento também. Por quê? Porque eu sou um cara que eu já vi a bebida destruir muitos lares, inclusive destruiu o meu. Eu sou vítima também de, desde pequeno, conhecer a bebida cedo e começar passo a passo até chegar no fundo do poço, aonde, como o pastor falou, a gente só tem como olhar para cima, não tem mais como olhar para baixo. Diante disso, gente, a gente vê muita gente pegando isso como um contexto de uma liberalidade por causa de um versículo. Mas pouca gente pega um contexto de estudar verdadeiramente o contexto de tudo isso. Eu não sei o que você hoje está vivendo em Cristo, mas a sua atitude e a forma como você apresentar a sua vida andando com Cristo vai influenciar muita gente. E o bebê, gente, no meu modo de ver, não julgando, mas o meu modo de ver, ela não influencia positivamente ninguém. Nesse exato momento, tem alguém extremamente alcoólatra, num bar, em algum lugar nesse país, no centro da cidade, tomando socialmente, mas a sua vida destruída, a sua família destruída, seus filhos destruídos, mas ninguém aponta. É diferente de tu ver um mendigo com uma sacola nos braços, cheio de latinha, e você vai ver, é um drogado, é um destruído. Então, a sociedade não aponta o alcoólatra. E é por isso que a bebida destrói tantas vidas. Então, eu não consigo enxergar essa igualdade de viver uma vida com Cristo e ter essa liberdade de também usar isso para um contexto cristão. Se você hoje vive isso, peço que de repente você possa mergulhar dentro da Bíblia para que você possa realmente entender o contexto daquilo que pode não só prejudicar a sua vida, mas como tem matado e prejudicado muitas e muitas famílias. Que Deus abençoe a todos. Maqui Podcast.